Hoje falaremos sobre o desmatamento em nosso país. Mas o que é desmatamento? O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma área. Trata-se de um fenômeno mundial. No entanto, o maior volume de ocorrências de desmatamento está nos países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil. O desmatamento no Brasil é um problema histórico, tendo se iniciado desde a colonização com a exploração do pau-brasil. Na Mata Atlântica, por exemplo, o processo de ocupação da sociedade na área litorânea do país levou a um desgaste da vegetação nativa. Além de sua origem histórica, é importante sabermos quais são as principais causas deste problema na atualidade, que é recorrente no mundo e no Brasil. As principais causas de desmatamento estão relacionadas a atividades humanas. A retirada da vegetação de um local para dar lugar às moradias, plantações ou para a utilização de madeira retirada, por exemplo, para a produção de energia. O desmatamento direcionado para a utilização do solo e para a agricultura utiliza o corte direto por máquinas e as queimadas. No contexto brasileiro, isso se mostra muito presente, já que hoje a economia brasileira é baseada na produção agrícola. Quanto ao comércio internacional, 48% das importações brasileiras em 2020 foram de produtos do agronegócio. Também há uma forte contribuição do agronegócio para o desempenho da economia brasileira. Atualmente, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários. Aproximadamente 100,7 bilhões atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos e China. De acordo com a organização Tendência das Florestas, estima-se que a agricultura comercial seja responsável por 70% da destruição de florestas em países tropicais e subtropicais. Já o avanço da urbanização e da industrialização também é considerado importante vetor do desmatamento. As cidades cresceram amplamente em áreas antes florestadas, sendo a remoção da vegetação necessária para a construção de casas, prédios e ruas. Com uma superfície de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. Declarada em 2011 como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. É uma reserva única de biodiversidade e de abrigo de culturas indígenas, ancestrais que nos ajudam a compreender melhor quem somos. A Amazônia tem perdido grande parte do seu território para a pecuária. Da mesma forma, outra importante causa do desmatamento da Amazônia é a exploração florestal. Ou seja, atividades relacionadas ao corte de árvores, realizada em grande parte de forma ilegal. O mercado de madeira tropical ao redor do mundo depende em grande parte da destruição da floresta amazônica. E os Estados Unidos, França, Portugal, Bélgica e Países Baixos estão entre os países que mais madeira de ipê, árvore brasileira em risco de extinção, importam de forma ilegal. A principal consequência do desmatamento está atrelada ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda de vegetação nativa. As áreas de floresta, através da vegetação, absorvem grande quantidade da energia solar para a fotossíntese e evapotranspiração. Uma vez desmatada, o calor passa a se propagar com mais intensidade para a atmosfera por conta da maior exposição do solo. Isso faz com que o microclima da região seja alterado, refletindo, por exemplo, na quantidade de chuva. A cidade de São Paulo, conhecida inicialmente como Terra da Garoa, ilustra bem essa situação. Devido à sua urbanização, o local que possuía poucas chuvas passa a ter precipitações pluviométricas mais intensas, provocando as enchentes. A remoção da vegetação provoca uma grande perda da biodiversidade, assim como a perda do habitat de animais e plantas.
Pela falta de vegetação após o desmatamento, o solo fica mais exposto a agentes erosivos, ou seja, que o degradam lentamente, como a água das chuvas e dos rios. A erosão acaba provocando o desagregamento do solo, empobrecendo a quantidade de nutrientes e, por consequência, fazendo com que ele seja impróprio para a agricultura. Por conta dos fatores erosivos em regiões áridas e semiáridas, que possuem poucas chuvas e pouca umidade, é possível observar o processo de desertificação. Em locais úmidos com solos arenosos, acontece a arenização, formação de bancos de areia sobre o solo. O desmatamento causa diversos transtornos ao meio ambiente, e muitos deles só podem ser vistos com o passar do tempo. O que afeta o meio ambiente afeta a nós também, mas por não ser algo imediato, não damos importância. Porém, se não tomarmos as devidas medidas quanto a isso, provavelmente a vida não será viável para as próximas gerações, ou até mesmo para a nossa.